Olá pessoal, então aqui é a professora Maria Cristina, da Escola Demétrio Ribeiro, falando diretamente então para os alunos e alunas da turma 101 do novo ensino médio, durante as aulas remotas do ano letivo 2020, tá? Na disciplina de Estatística 1. Então nós vamos fazer a correção das atividades referentes ao dia 7 de agosto de 2020. A correção das atividades. Eu não coloquei a atividade em si, só a resolução, tá? Então, a questão número 1, aí vocês vão acompanhando e fazendo a correção. Qualquer coisa, entrem em contato comigo. São consideradas medidas de dispersão na análise estatística. Aí nós temos ali 4 itens. O item A, B, C e D. Então, eu já coloquei ali, ó, que a alternativa correta, né, é a alternativa A. Então, nós temos 4 alternativas. Por que a A é a correta? Porque a A nós temos o que? A variância e o desvio padrão, que são medidas de dispersão. Na letra B, nós temos a média, a moda e a mediana, que são medidas de tendência central. E depois, na letra C, nós temos a média, a variância e o desvio padrão. Aí a variância e o desvio padrão são medidas de dispersão, mas a média é de tendência central. E a letra D também não fecha, né? Que diz que é a moda e a média. Essas aí são medidas de tendência central. Então, a alternativa correta, né, na número 1, é a letra A. Na número 2, nós temos o seguinte: considerando as medidas de posição ou de tendência central, que vale para a mesma aí, e as medidas de dispersão usadas na bioestatística, relacione adequadamente as colunas a seguir. Então, nós temos ali, ó, medidas de posição e medidas de dispersão. Aí nós temos a segunda coluna, desvio padrão, média aritmética, mediana, variância e percentil, tá? Então, o desvio padrão é uma medida de dispersão, então é número 2. A média aritmética é uma medida de tendência central, então a gente vai colocar ali como 1. A mediana também de tendência central, vamos colocar como 1. A variância é uma medida de dispersão e o percentil é uma medida de posição. Então, as que são medidas de tendência central e de posição entram na número 1, tá? Então, a alternativa correta é a letra C, que vai fechar 2, 1, 1, 2, 1, tá? O que é percentil, pessoal, para quem ficou com dúvida? Então, são medidas, né, que dividem a amostra por ordem, né, crescente, por ordem crescente dos dados em 100 partes. Então, percentil, né, tem a ver com o quê? Com porcentagem. Então, é cada uma, né, em 100 partes, né, cada uma com uma porcentagem de dados. Isso aí que é percentil, tá? Então, a questão número 2, a correta é a alternativa C, tá? A número 3, nós temos o seguinte: em um hospital foram registradas as massas em quilogramas das crianças atendidas em um mesmo dia, conforme lista abaixo. Então, ali tem a massa dessas crianças, né? Então, nós começamos ali com 21,2, depois 21,6, né? Até chegarmos lá no 20,3. Aí, pessoal, eu gosto assim, ó, quando tenho, no caso, eu tenho que calcular o desvio médio. Para eu calcular o desvio médio, eu tenho que calcular o desvio simples, né? E para calcular o desvio, eu preciso da média. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a média aritmética. Como é que a gente calcula a média aritmética? A gente soma todos os dados e divide pelo número de dados. Então, no caso aí, ó, vocês vão pegar e vão somar todos eles, ó, 21,2 mais 21,6 mais 19,8, todos eles, e dividir por 10, que é o número de dados. Eu, particularmente falando, gosto sempre, mesmo que eu vá fazer a média aritmética, eu gosto de colocar os valores sempre em ordem crescente. Então, eu sempre começaria ali, no caso, pelo 19,5, depois 19,8, 20,2 e até chegar lá no maior, que é o 22,7, tá? Então, somando todos esses dados e dividindo por 10, então a soma vai dar 208. 208 dividido por 10, eu ando uma casa para a esquerda, né? Corto o zero aqui, ando uma casa para a esquerda, 20,8. Então, 20,8
é a média de peso, né, a média aritmética da massa dessas crianças que foram atendidas no mesmo dia. Como que eu vou fazer para calcular o desvio? Como é que eu faço para calcular o desvio? Eu pego cada um desses dados, né, que vocês têm aí no caderno de vocês e subtraio da média. Então, podem ver que aqui todos eles eu tenho 20,8. Então, como eu gosto de fazer em ordem crescente, eu fiz assim, ó, 19,5 menos 20,8. Aí aqui, pessoal, por exemplo, ó, o 19,5 ele é menor que o 20,8, então vai ficar negativo, né? Tenho 19,5 e devo 20,8, devo 1,3. Aí, ó, todos esses aqui negativos, o que que eu fiz? Somei todos os negativos. 0,2 com 0,5, 0,7. 0,7 com 0,6 vai dar 1,3. 1,3 com 1,3, 2,6. E 2,6 com 1, 3,6. Então, 3,6 negativo, porque todos eles são negativos. E aqui, somando todos esses aqui, vai dar 3,6 positivo. Então, como é que eu vou calcular o desvio médio? É que nem a média aritmética, ó. A média ali eu somo todos os dados e divido pelo número de dados. O desvio médio eu vou somar todos os desvios, que são esses aqui, e dividir pelo número de desvios. Então, quantos desvios eu tenho aqui ao todo? Eu tenho, né, 10 desvios. Então, ó, menos 3,6 mais 3,6 dividido por 10, que aí vai dar 0 dividido por 10, que dá 0. Então, a alternativa correta nessa questão número 3 é a alternativa D, tá? Agora aqui, pessoal, na questão número 4, o que que nós temos ali, ó? Calcule o desvio padrão da série abaixo. Então, tem uma tabela. O que que aquela tabela quer dizer? Por exemplo, ali, o primeiro eu tenho XI, depois FI. O FI é a frequência. Então, por exemplo, aquele número de dado ali, o 2, ele vai se repetir 3 vezes. O 3 vai se repetir 5 vezes e assim por diante, tá? Então, o que que nós vamos fazer ali? O que que eu fiz? Eu peguei, gente, ó, para não ficar repetindo assim, ó, 2, aí a gente calcula primeiro, né, a média aritmética, porque nós temos que calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, eu preciso ter, né, a média aritmética, porque eu vou ter que fazer a variância, né? Então, eu calculo primeiro a média aritmética, certo? E aí, na hora de calcular a média aritmética, eu procurei fazer o seguinte, ó. Para não ficar fazendo, ó, 2 mais 2 mais 2, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, eu já fiz, ó, 2 vezes 3, 3 vezes 5, 4 vezes 8, 5 vezes 4. Tá? Que deu aquele valor ali, aqueles valores, que deu 73 dividido por 20. Então, a média aritmética é 3,65, ok? Aí eu vou pegar cada um desses valores e vou subtrair da média. Só que o que, pessoal, que eu não posso esquecer? Que esse 2, ele vai se repetir 3 vezes. Então, essa partezinha aqui, ó, eu poderia copiá-la 3 vezes. Aí, o que que eu fiz? Eu preferi multiplicar por 3 ali, ó. Aí eu peguei cada um deles e diminuí, ó, tá? Eu calculei, no caso aqui, o desvio, tá? Para depois calcular a variância ali, que é o desvio, né? Elevado, o desvio elevado ao quadrado, tá? Então, o que que nós fizemos aqui primeiro, ó? Eu peguei e subtraí cada um deles, ó, para ficar mais fácil, ó, tá? Então, de cada um, né, daqueles dados lá, que eles se repetem, mas eu subtraí a média aritmética, que deram aqueles valores ali. Por exemplo, 2 menos 3,65. O 2 é menor, então vai ficar negativo. Aí, o que que eu fiz, pessoal? Em vez de colocar aqui na fórmula da variância, eu já calculei o quadrado de cada um deles, ó, tá? Que eu obtive aqueles valores ali, e que vocês podem dar uma pausa aí quando vocês estiverem assistindo a videoaula, para vocês arrumarem, né, organizarem e observarem, ver se está correto no caderno. Aí, pessoal, esse desvio aqui, ó, 2,72, eu vou multiplicar ele, né, ele elevado já ao quadrado, ó, o desvio tá aqui, eu elevei ao quadrado, deu isso aqui, porque a variância é, né, pessoal, é o número, né,
menos a média elevado ao quadrado. Só que aí eu já fiz isso aqui separado, já elevei ao quadrado, aí só vou multiplicar por 3, por 5, por 8 e por 4, por quê? Porque é o número de vezes, né, a frequência que esses dados se repetem. Então, eu elevo ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, sendo positivo ou negativo, vai ficar sempre positivo. Multiplico pelo número de vezes que os dados aparecem, né? E depois somo todos esses dados, que deu 18,55, que aí eu divido por 20, porque ao todo eu tenho 20, gente. Se eu somar assim, ó, 5 mais 3, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. Na verdade, eu tenho 20 dados, só que eu agrupei, né, para facilitar o meu cálculo. Então, 18,55 dividido por 20 é igual a 0,92. Como é que eu calculo o desvio padrão? O desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 0,92 igual a 0,96. Então, 0,96 é a resposta da questão número 4. E agora vamos para a última, que é a número 5. A número 5, pessoal, são 4 notas, né, de um aluno. Essas notas iguais a 2, 8, 5 e 6. Para calcular a média, somamos todas e dividimos por 4, que deu 5,25. Aqui eu já fiz bem especificado para ficar melhor de vocês entenderem. Ó. Então, a variância vai ser o quê? Cada um desses números menos a média, ou seja, a variância vai ser o quê? O desvio elevado ao quadrado. Então, eu tenho quantos números aqui, quantos dados? 4. Então, eu vou ter 4 desvios elevados ao quadrado. Tá? Que aí aqui no caso, ó, faltou um parêntese aqui, ó, para fechar no menos 3,25. Todo número, né, negativo ou positivo elevado ao quadrado, todos ficam positivos. Então, os resultados são esses aqui, elevado ao quadrado, que deu isso aqui. Vou somá-los e dividir por 4, que deu 4,69, tá? Então, 4,69 é a minha variância das notas desses alunos. Agora, como é que eu calculo o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 4,69, que deu 2,17. Tá, pessoal? É isso aí, assistam a videoaula. Se tiver que assistir mais de uma vez, assistam, tá? E prestem bem atenção. E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.